Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Alex Magno, professor que vai direcionar os seus estudos com relação a essa parte da matemática, tá legal? Vamos começar trabalhando esse tema da matemática, que é o chamado juros simples, tá legal? Ok? Mas, conversando com você, tá certo? Suponhamos que você seja aquele candidato que está começando a estudar, tá certo? Não tem o tempo hábil, tá certo? Para estar fazendo, digamos assim, uma preparação, tá certo? Com um contato individual com o seu professor. Mas e aí o que acontece? Você vai ter agora, tá certo? Uma oportunidade, né, de você estudar o juros simples. Só que tem um detalhe. Vamos supor que há muito tempo você não vem praticando a velha matemática, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, ao começar o juros simples, sempre que for necessário, eu vou fazendo algumas pinceladas no tema, tá certo? Com as operações de porcentagem, tá legal? Que aí vai facilitando muito o seu aprendizado, tá certo? Na hora que nós trabalharmos os juros simples, tudo bem? Então me acompanhe agora para juros simples, vamos lá. Bom, o que nós temos aí? Veja bem, quando nós falamos de juros simples, o que é que nós temos que entender? Tá, olha só. Certo? Preste bem atenção. Nós vamos trabalhar com você os chamados juros simples, tá certo? Nos juros simples, nós vamos verificar o quê? As operações, certo? Nós vamos trabalhar as operações. Nós vamos verificar também quando é que o juro, ele é um juro simples. Quando é um juro simples comercial, tá certo? Quando é um juro simples comercial, ou quando é um juro simples, tá? Exato. Tem diferença, professor? Tem diferença. Tá legal? Nós vamos conhecer também quem são os chamados elementos, que compõem os juros, tá certo? Os elementos que compõem os juros, tá certo? Isso tudo no juros simples. Que nós vamos verificar também a conversão das taxas, muito importante, tá? A conversão das taxas, tá legal? Ou seja, às vezes eu resolvo um problema, tá certo? Me deparo com um problema em que o problema traz a taxa ao mês e eu preciso trabalhar com a taxa ao ano. E eu devo lembrar que no juros simples as taxas elas são proporcionais, tá certo? Então você tem que ter cuidado. As taxas são proporcionais, ok? Falando nisso, ok? O que eu preciso saber também? Eu preciso saber da relação mãe dos juros, né? Qual é, tá certo? A relação que eu devo aplicar na hora da prova, tá legal? E por último, nesse tema, nós vamos conhecer o que é o chamado montante. Tá legal? Então, o montante a gente chama também de acumulado. Tá legal? Então, nos juros simples, nós vamos verificar as operações, vamos ver as duas modalidades de juros simples exato e juros simples comercial. Nós vamos tecnicamente conhecer quem são os elementos que compõem os juros, quem são eles? Capital, taxa, tempo, tá certo? Vamos falar também da conversão das taxas e a relação que eu devo aplicar na hora da minha prova, caso necessite, tá certo, aplicá-la. E por fim, o montante,
que nós entendemos que o montante é o acumulado, tá certo, de tudo, ok? Entendido direitinho? Show de bola. Então vamos pensar aqui. Professor, então esses são os elementos, não é isso? É. Quando você passa para estudar a próxima modalidade de juros, são os chamados juros. Olha só, são os chamados juros o quê? São os chamados juros compostos. Nos juros compostos, nós vamos ver agora que nada mais se comporta de forma proporcional. Agora, tudo vai se comportar de forma o quê? Exponencial, tá certo? Ou seja, são os chamados juros sobre juros. Aqui o que é que nós vamos dar ênfase? Nós vamos conhecer quem são os seus elementos, ou seja, os elementos que compõem os juros. Quais sejam, professor? Capital, taxa, tempo, tá legal? Além disso, além dos elementos, nós vamos verificar, tá certo? A questão da transformação, certo? A questão da transformação da taxa, tá legal? A transformação da taxa. Depois, o que é que eu tenho que verificar, professor? O que é que eu tenho que dar ênfase nesse estudo? A lei da transformação da taxa, que não é mais uma taxa proporcional, e sim chamada de quê? De taxa equivalente, tá certo? Eu tenho que ter muito cuidado, ok? Outro elemento importante nesse estudo dos juros compostos seria o chamado fator, tá? De atualização, ok? Seria o chamado fator de atualização. Fator de atualização. Tá certo? Outro detalhe importante que você precisa saber é a relação mãe. Tá certo? Qual é a relação que eu devo aplicar na hora que eu estiver resolvendo uma questão? E aí, para aplicar essa relação, você tem que discernir bem numa questão, tá certo? Se a capitalização ela está no mesmo período da taxa. Se a capitalização está no mesmo certo? No mesmo período de quem? No mesmo período da taxa. Ok, então isso é que vai ser um fator determinante. Esses elementos aí destacados é que vai ser fundamental para que você possa se dar bem na hora que você estiver trabalhando com juros compostos. E por fim, o chamado valor, tá certo? De quê? Valor de montante. Valor de montante, tá? Então, quando nós estivermos trabalhando os juros compostos, nós vamos primeiramente reconhecer seus elementos, tá certo? Quais sejam capital, taxa, tempo, juros. A transformação dessa taxa, eu devo observar bem na hora que eu estiver resolvendo uma questão, se, tá certo, o tempo que é destinado para a taxa vai ser o mesmo tempo destinado para a pedida da questão, ou seja, se a referência temporal ela coincide com a referência da taxa. Próximo passo que você tem que dar para a sua aprovação é o fator de atualização, tá certo? O nosso fator de atualização do tipo 1 mais i elevado a n é um fator importante, você tem que saber trabalhar com esse fator, tá certo? Próximo passo a ser dado rumo à sua aprovação é você saber lembrar bem qual é a relaçãozinha dos juros compostos, que nós vamos trabalhar também. Próximo passo é você observar se a capitalização ela está no mesmo período da taxa. Professor, a capitalização ela pode ser diária,
ela pode ser, por exemplo, pessoal, uma capitalização bimestral, ela pode ser uma capitalização trimestral, ela pode ser uma capitalização, tá certo? Semestral, ela pode ser uma capitalização anual, tá certo? Então, essas capitalizações, elas podem tranquilamente aparecer numa prova. E aí você tem que ter muito cuidado e observar se o período da taxa coincide com o período da capitalização, tudo bem? E por fim, o valor do montante, como é que se calcula o montante, nós vamos verificar também. Passando à frente, nós temos que relembrar o conceito, tá certo, de que? De taxas equivalentes, tá certo? Nós temos que entender o conceito de taxas equivalentes. Tá legal? Não podemos esquecer. Taxas equivalentes, dentro dessa perspectiva do curso, ela é muito importante. Por quê? Porque ela não vai servir só para você trabalhar os juros compostos. As taxas equivalentes, elas vão ser úteis quando nós estivermos trabalhando o desconto composto racional, o desconto composto comercial, tá certo? Quando estivermos trabalhando as tabelas financeiras, tá legal? Então, taxas equivalentes, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado é a chamada taxa, tá certo? Aparente. Taxa aparente. Também é muito importante. Outra taxa que a gente precisa dar uma ênfase grande é a taxa de inflação, tá certo? É a taxa de inflação, também muito importante. A próxima taxa, tá legal? É a chamada também taxa real, tá certo? E qual é a relação que existe entre essas três? Existe uma relação muito interessante entre essas três taxas que nós precisamos trabalhar com muito detalhe, tá legal? Então essas taxas aí a gente tem que ter cuidado. Um outro detalhe também é quando estivermos trabalhando a questão dos descontos, tá certo? Nós falamos muito em capitalização, mas nós também temos que entender como se trabalhar com desconto. Ou seja, quando trabalhar com desconto, tá certo? Do tipo que? Do tipo racional, ou então desconto do tipo que? Desconto comercial. Desconto racional e desconto que? Comercial. Tá certo? Essas duas modalidades de desconto a gente tem que observar direitinho. Tá legal? Esse desconto composto, esse pode ser um desconto, tá certo? Dentro do sistema de juros simples, tá? Ou pode ser um desconto no sistema de juros o quê? Compostos, tá legal? Então nós vamos estudar essa modalidade também. Então tá aí mais ou menos o que nós vamos fazer, tá legal, pessoal, nessa perspectiva. E aí nós vamos agora ver, tá, o que seria chamado fluxo de caixa, definição de juros simples, taxa de juros, capital inicial e montante. Olha só. Pessoal, quando você estiver trabalhando comigo um fluxo de caixa, deveremos entender assim, ó, simplesmente, tá? Que, observa bem, está aqui a minha linha do tempo. Na minha linha do tempo, nós vamos entender o seguinte. Vamos observar aqui. Tá? Então você tem essas setas para cima. O que são essas setas para cima? Vão representar o que essas setas para cima? Vão representar a entrada no fluxo de caixa. Essas setas para cima, elas vão representar a entrada, tá certo?
de um determinado fluxo de capital. Da mesma forma, nós vamos observar essas setas quando estiverem orientadas para baixo. As setas orientadas para baixo vão representar o que em um fluxo de caixa? Vão representar as saídas, tá certo? Então, entrada e saída. Tá legal? Então, fluxo de caixa, de forma bem resumida, nós podemos entender de forma bem simples isso aí. Ou seja, nós temos aqui 4 entradas, certo? E1, E2, E3 e E4. E nós temos 3 saídas, S1, S2 e S3. Tá bom? Então, basicamente, para início de conversa, nós temos que entender que fluxo de caixa, basicamente, a sua ideia central seria essa, representando setinhas para cima como sendo a entrada de fluxo de capital e as setinhas para baixo orientando a saída dos fluxos de capital. Beleza. Agora vamos verificar a questão dos juros simples. Professor, o que é um juro simples? O juro simples, pessoal, é a modalidade financeira. Vamos lá. Quem é o juro simples? O juro simples é a modalidade financeira. O juro simples é a modalidade financeira em que os juros são calculados, em cima de quem? Em cima do capital inicial. Em cima do capital inicial. Produzindo o quê? Produzindo juros constantes. Tá legal? Então, a nossa definição de juros simples está aí, ok? O que é que eu preciso dar ênfase nesse estudo se eu fosse fazer aqui? Um resumo, professor. Você tem que observar, primeiro, que eles são calculados em cima do capital inicial e, segundo, que ele produz juros o quê? Constantes. Tá certo? Não devemos esquecer disso, tá? Bom, professor, beleza. Quem são os elementos que compõem os juros? Tá certo? Vamos lá. Os elementos que compõem os juros são os seguintes. Nós temos quem? Vamos lá. Elementos. Quais são os elementos que compõem os juros? Nós temos primeiro, vamos falar aqui de capital. Vamos falar de capital. Como é que se representa o capital de um modo geral? Representamos o capital pela letra C. É tudo que está relacionado a quem? Ao dinheiro, tá certo? A unidade da moeda. Então você tem aí o nosso capital tranquilo, sem problema nenhum. Próximo elemento que você tem que conhecer, esse elemento que está aqui destacado, tá? Que é a chamada taxa, certo? É a chamada taxa. Essa taxa, ela pode se apresentar para você de várias maneiras, tá certo? Essa taxa, ela pode ser uma taxa da seguinte forma, pode ser uma taxa percentual, ou pode ser uma taxa unitária. Vamos observar a diferença dessas duas, tá certo? Já já. Ok, um próximo elemento também muito importante, tá legal? É o que nós chamamos de tempo. Tempo. Esse tempo, pessoal, ele pode ser dado em quê? Ele pode ser dado em dias, ele pode ser dado em meses, ele pode ser dado em anos, ele pode ser dado em bimestres, ele pode ser dado em trimestres,
tá? Ele pode ser dado em quadrimestres, ele pode ser dado finalmente em semestres. Então você que vai fazer um concurso desse, você tem que ficar ligado em todas essas referências temporais. Então observa, juros, nós acabamos de definir. O que é que são juros simples, professor? Juros simples, tá legal, pessoal? É a modalidade financeira em que os juros são calculados em cima do capital inicial, produzindo sempre juros constantes, ok? Bom, capital inicial é aquele capital que vai iniciar o processo financeiro, tá legal? É o capital que é virgem de qualquer aplicação de taxa ainda, tá certo? Se você pega um determinado capital e aplica uma determinada taxa, aquele primeiro capital é o teu capital inicial. Se você for aplicar uma segunda taxa em cima de um capital que já vem precedido de uma operação anterior com taxa, então você já tem uma taxa sobre a outra. Conclusão da história, esse capital, tá certo? Ele não será mais o capital inicial. Ele já é o resultado montante da operação do período imediatamente anterior. Por falar de montante, está aqui o elemento destacado, montante, tá certo? Também posso entender o montante como sendo que nós chamamos de acumulado. Tanto faz eu falar montante como falar acumulado, tá certo? Representa a mesma coisa. E o montante, tecnicamente, vai ser o quê? Ele vai ser a soma do capital mais os juros produzidos. Tudo bem? Então, o montante, ele na realidade vai ser a soma do capital com os juros. Nada mais, nada menos do que isso, ok? Então, só para recapitular legal, quem são os elementos que compõem os juros simples? Capital, taxa, tempo, tá certo? E os juros, né? Tá legal? Então, esses elementos aí é que você vai observar na sua plataforma. São os elementos que vão rotineiramente aparecer nas questões, beleza? Não esqueçamos disso, tá? Passando um pouquinho à frente, nós vamos observar o seguinte. Os juros, eles são fixados, tá certo? Por meio de uma taxa percentual que sempre se refere à unidade de tempo. E aí foi o que eu falei para você. Essa taxa pode ser dada em anos, ela pode ser dada em semestre, ela pode ser dada em trimestre, em mês, em dias. Então você tem sempre que ficar ligado. Outra coisa que deve ser observado por você. A taxa, ela pode ser apresentada de duas maneiras. Ela pode ser uma taxa percentual. Quando é que a taxa ela é percentual? Quando ela vem acrescida do lado o símbolo de porcentagem, e aí eu posso verificar a título de exemplo, 12%, 5% e assim sucessivamente. Professor, se eu acoplar agora a unidade de tempo, eu posso dizer assim para você, olha só, o que é que eu posso dizer? 12% AM, ou seja, ao mês. Ou seja, uma taxa de 10% AA, ou seja, ao ano, e assim sucessivamente. Tá certo? Essa taxa está na forma percentual. Por quê? Porque do lado da numeração vem um símbolo de porcentagem. Outra coisa, tá certo? É a taxa na forma o quê? É a taxa na forma unitária. Quando você diz a taxa na forma unitária, você não tem mais o símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, quando você tinha 12%, eu devo entender que 12% é 12 sobre 100, definição de porcentagem. Só que 12 sobre 100, eu devo entender que quando eu estou dividindo um determinado número por um denominador, cujo denominador é 10 ou 100 ou 1000, a vírgula vai voltar tantas casas,
tá certo, tiver o número de zeros. Então, no caso, se eu observo que o meu denominador tem 2 zeros, então eu volto 2 casas. Olha só, 1, 2. Então você tem aqui o 12, então vai ficar o quê? 0,12. E aí é só você colocar a referência da taxa. Então essa taxa agora ela está na forma o quê? Unitária. Se eu pego uma taxa de 10%, 10% ao ano, 10% ao ano, eu devo entender que seria 10 sobre quem? Sobre 100. Para facilitar, eu posso tirar um zero de cima com um zero de baixo. Isso para facilitar. E aí vai ficar 1 dividido por 10. Como 10 só tem o zero, a vírgula só volta uma casa. Então fica 0,1 a. Essas taxas que você acabou de observar, e eu vou destacar agora para você, 0,12% AM e, por exemplo, 0,1 AA, essas taxas, elas estão, aqui não tem a porcentagem, né? Tá certo? Aqui não tem a porcentagem. Essa porcentagem, ela só aparece na forma o quê? Unitária. Então, se você tem 0,12 AM e se você tem 0,1 AA, essa taxa ela não está mais na forma percentual, e sim na forma o quê? Unitária. Tá legal, pessoal? Então, para fixar legal e finalizar esse raciocínio, forma percentual vem acompanhada do símbolo de porcentagem. Forma unitária vem sem o símbolo de porcentagem, tá certo? Na forma decimal, beleza? Ok? Bom, pessoal, espero que nós tenhamos feito, tá certo? Uma linha de pensamento em relação a essa parte inicial, tá certo? Dos assuntos do seu edital, tá legal? Espero que você tenha entendido o nosso norte de estudo e espero que você tenha compreendido bem essa parte inicial dos juros simples, tá bom? Na próxima aula a gente volta a conversar sobre esse tema. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma. Vamos dar sequência ao nosso curso falando de juros simples. Juros simples é um tema bem importante, é um tema, tá certo, que vai servir de base
para que você possa entender assuntos, tá certo? Bem mais à frente do seu curso. Tá legal? E aí no nosso encontro anterior, só recapitulando, nós fizemos uma abordagem geral do curso, tá certo? Traçamos as diretrizes nas quais irão servir para o nosso estudo. E aí nós começamos a pontuar algumas coisas que nem, por exemplo, os elementos que compõem os juros, que seriam eles o capital, o tempo, a taxa, tá certo? Fomos mais além quando nós pegamos aquela taxa e transformamos a taxa e verificamos a taxa nas suas duas modalidades, na forma percentual e na forma unitária, tá certo? E conseguimos dar um passo mais largo à frente ainda quando nós definimos, tá certo, o que é os juros. Só que eu preciso mostrar para você, tá certo, uma aplicação desse tipo de juro para que você possa incorporar a ideia e entender direitinho o significado dos juros simples. E é isso que eu vou dizer, é isso que eu vou fazer para você agora, tá bom? Me acompanhe aí, as anotações, beleza? Olha só, nos juros simples, tá? Nós já definimos, tá certo? Então os juros eles são sempre calculados em cima de quem? Do capital inicial, que também pode ser chamado de valor VP. O que é esse VP, pessoal? Valor principal, tá certo? Valor principal, beleza. E aí, gente, o que que acontece? Os juros do período, que não forem pagos no final do período, não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Ou seja, o que eu coloco para você aqui é justamente a diferença entre quem? Entre os juros simples e entre os juros o quê? Compostos. Porque nos juros simples, tá? O que foi calculado no período anterior, ele não incorpora para o cálculo do período seguinte, diferente do juro composto. Porque no juro composto, a taxa do período seguinte ela é calculada em cima do capital do montante do período anterior. E aí, automaticamente, naturalmente, existe, tá certo, um acúmulo de quê? Daquele capital que você tinha primitivamente, que era o capital inicial, e o capital que você produziu de juros, na aplicação dos juros, tá bom? Então, aí, essa primeira ideia, essa primeira anotação que eu trago para você a respeito de juros simples, espero que você entenda legal, que os juros simples, eles são sempre calculados em função de quem? Em função do capital inicial. E outra coisa, os juros produzidos no período anterior, ele não acumula no período anterior, ele não acumula para o período seguinte. Então você tem que entender isso. Tá legal, gente? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos verificar uma aplicaçãozinha aqui, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que você chegou em uma determinada instituição financeira e aí você aplicou, tá, 10 mil reais. Essa instituição financeira, ela opera a uma taxa de 10% ao ano. Tá legal? Ela opera a uma taxa de 10% ao ano. E aí eu quero saber quanto foi que rendeu de juros nessa aplicação no primeiro ano em que meu capital esteve lá, tá certo? É adormecido. Então, para o primeiro ano, o que é que eu vou fazer? Para o primeiro ano, eu vou calcular os 10%. De quanto? Eu vou calcular 10% do valor. Qual é o valor lá adormecido? Bom, são os 10 mil. Aí você diz, professor, como é que se calcula 10%? Eu não lembro. 10% de 10 mil, você tem duas maneiras. Ou você tira apenas um zero, escreve diretamente 1000, atenção, ou você tira 10% de qualquer coisa, é só você diminuir um zero, tá legal? Ou então você, ao calcular 10% de 10 mil, você deve entender que
O que é 10%? 10% é 10 sobre 100. Vezes quem? Vezes 10 mil. 10% de 10 mil, façamos o seguinte. Para facilitar, eu posso simplificar 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. E aí ficou o que na realidade? Ficou 10 vezes 100. E aí 10 vezes 100 é exatamente igual a quanto? 10 vezes 100 é igual a R$1.000. Conclusão da história. No primeiro período, foi calculado R$1.000 de juros. Aí você diz, professor, eu vou deixar este capital por mais um ano. Achei o negócio interessante, vou deixar agora no segundo ano para ver o que é que vai acontecer. Então vamos lá. No segundo ano você vai calcular 10%. Agora olha o significado do juros simples. Olha o significado. Você vai calcular 10% de quem? De 10 mil. Ah, professor, eu achava que era 10% de 10 mil mais 1.000. Não, é exatamente o que eu acabei de dizer para você. Nos juros simples, tá certo? A taxa, ela vai incidir sempre em cima do capital inicial, produzindo sempre juros constantes. Então, você vem, o que é 10%? É 10 sobre quem? Sobre 100 vezes 10 mil. Ora. O que é que vai acontecer aqui? Aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte, eliminar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e está aqui a minha conta, 10 vezes 100, isso dá o quê? 1.000. Ah, professor, então no segundo período também foi produzido 1.000. Também foi produzido 1.000. Beleza. Então você diz, professor, vou deixar por mais um ano. Vou deixar agora, tá certo? O meu capital, terceiro ano. Estou achando um negócio interessante, vou deixar por mais um ano. Então vamos lá, eu vou calcular os 10%. Agora de quem? Dos mesmos 10 mil. Se você observar, o que é 10%? É 10 sobre 100. 10 sobre 100 de quanto? De 10 mil. Mas aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplificar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Aí fica 10 vezes 100. E 10 vezes 100 vai dar o quê? 1.000. Conclusão da história. O que é que você nota? Que ao longo dos 3 anos foram produzidos quanto de juros? Ao longo dos 3 anos foram produzidos R$3.000 de juros. Interessante, né? Ao longo dos 3 anos foram produzidos R$3.000 de juros, ou seja, 1.000 no primeiro ano, 1.000 no segundo ano e 1.000 no terceiro ano. Ou seja, você percebe a principal característica que os juros são o quê? Constantes, tá certo? Os juros são constantes. Aí você diz, professor, então qual seria o valor acumulado? Qual seria nessa perspectiva o montante? O montante são os 10 mil que eu tinha, mais quem? Os 3 mil que foram produzidos de juros. Conclusão da história, o nosso montante, ele vai dar na realidade o quê? 11 mil. Tá legal? Então tá aí 10 mil mais 3 mil, ou seja, 11 mil, não. 11 mil, não. 10 mil mais 3 mil, até hoje são 13 mil reais, beleza? Então 13 mil reais foi o que foi, tá certo, produzido ao longo de quem? Ao longo dos 3 anos. Com toda certeza, se a aplicação ela fosse a juros compostos, não tenha dúvida que seria um valor bem maior do que os 13 mil reais. Tá certo? Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido essa aplicação dos juros simples, ou seja,
Os juros produzidos são sempre constantes, como vocês estão observando nas 3 aplicações, tá certo? E no final o montante nós acabamos de detectar que o montante é a soma do capital mais os juros produzidos. Beleza? Show de bola, professor. Numa boa, entendi, legal. Beleza? Ok. Bom, passando um pouquinho à frente, nós vamos verificar agora uma situação. Situação essa em que você vai ver, tá certo? Uma conta em que eu não vou fazer o processo ao longo dos 3 meses, tá certo? Eu vou aplicar uma relação e desta relação nós vamos calcular o valor direto. Então vamos observar. Pedi emprestado R$100. Bom, aí você diz, vamos anotar os dados. R$100, o que é que seria? R$100 é o meu capital, certo? É o meu capital inicial. É o meu capital inicial, beleza. Tá aí, uma boa. Pelo prazo de 3 meses. O que é 3 meses? 3 meses é o tempo. 3 meses é o tempo. Ok. Com uma taxa, a taxa nós vamos representar pela letra I, ok, pessoal? Então você, a partir de agora, numa primeira observação, a taxa, tá certo? Ó, vamos lá para cá. O capital a gente representa pela letra C, tudo bem? O tempo a gente representa pela letra T ou pela letra N, tá? A taxa a gente representa pela letra I. Os juros nós representamos pela letra J, tá certo? E o montante nós representamos pela letra M. Ok? Então não esqueçam disso de jeito nenhum. A taxa ela é de quê? A taxa ela é de 10% ao mês. E o regime adotado na operação é o regime de juros simples. Qual é o valor dos juros pagos? A pergunta é: quais foram os juros pagos? E qual é o valor desse montante? Beleza, vamos lá. Primeiro detalhe que você tem que analisar. Primeiro detalhe. Você tem que verificar se o tempo e a taxa estão na mesma. Se o tempo e a taxa estão na mesma referência, o quê? Temporal. Se o tempo e a taxa estão na mesma referência temporal. Bom, o tempo está em meses e a taxa também está em meses, então tudo bem. Conclusão, para eu calcular os juros serão iguais a quem? Ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. É que nós chamamos de CIT, J-CIT. Bom, sabendo disso, é só nós substituirmos. O capital, ele vale 100 vezes a taxa vale 10%, beleza? E o tempo vale 3, ok. Bom, fazendo essa conta, nós chegaremos à conclusão que os juros serão iguais. Vamos lá. Uma técnica que eu sempre utilizo e eu acho extremamente vantajosa é você fazer o seguinte: eu posso diretamente eliminar esse percentual com esses 2 zeros. E aí ficou bem facinho, ficou 1 vezes 10
vezes 3. Olha como ficou fácil. Conclusão da história. 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 3 é 30. Então, os juros é de R$30. Ah, professor, então foram produzidos, tá? Deixa eu observar melhor a SJ. Foram produzidos R$30 de juros. Ora, mas ele quer também o montante. Entendemos que o montante é a soma do capital mais os juros. Ora, então o montante vai ser o capital, que é 100, mais os juros, que são 30. Então o montante 100 mais 30 dá um total de quanto? 130. Então tá aí, pessoal, uma aplicação bem interessante, tá certo? De juros simples, observando os dados, anotando direitinho e aplicando. Espero que você tenha entendido numa boa. Se eu fosse calcular pelo período, pelo modo convencional, teria que calcular mês a mês. Claro que na hora de uma prova de concurso, você não vai pensar dessa forma, evidentemente. Você vai direto na relação e aí você só aplica, tá certo? Só aplicar. Bom, esse cálculo colocado aqui na tabela, eu vou deixar ele exposto para você entender que os juros que nós calculamos foi de 10 a cada mês e no final do processo foi produzido isto aí, tá certo? 100 que eu tinha, mais os 30 que foram produzidos, tá certo? 100 mais 30 totaliza 130, beleza? Ok? Bom, só para você ficar bem consciente e resumindo, esse C, ele vai ser chamado no nosso estudo de quê? De capital, tá certo? Ou valor principal. Esse I, só revisando, vai ser a nossa taxa. E sempre que eu estiver localizando a taxa dentro do problema, eu vou representar em porcentagem. O T, para nós, vai ser o nosso tempo. E esse M, ou valor final, vai ser o nosso montante. Lembrando que o J, tá certo? O objetivo principal do nosso estudo são os juros, beleza? Não esqueça desses elementos, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar todos os elementos estudados até agora, vamos aplicar para a gente ver como é que funciona, tá bom? Bora lá. Primeira aplicação. Aplicando-se certo capital durante 3 meses e 10 dias, a uma taxa de 30% ao ano, serão obtidos 3.900 de juros simples. Esse capital tem valor igual a... Então vamos lá, vamos pensar. Bom, meu raciocínio é o seguinte. Olha só, meu raciocínio é o seguinte. Presta bem atenção. Primeiro, colhendo os dados. Colhendo os dados. Vamos com calma. O nosso tempo, ele é de quê? Ele é de 3 meses e 10 dias. Nós temos que a nossa taxa, I, vista nesse momento, é de 30%. 30% ao ano. Ok? E serão obtidos de juros, ou seja, 3.900. Beleza, ok. Esse capital, ele quer saber quem é o capital. Aparentemente, você olha para a questão, percebe que todos os elementos foram fornecidos. No entanto, você percebe aqui
que o tempo ele tem uma determinada particularidade. Você tem 3 meses e 10 dias. O que é que seria mais aconselhável? Quando a questão não disser para você qual é a modalidade de juros simples, você pode adotar a efeito de resolução o juros simples, o quê? Comercial. Tá certo? E se o juro é comercial, eu devo entender que um mês ele tem exatamente o quê? 30 dias. Então, quando eu for trabalhar o tempo, tá certo? O juro comercial, um mês tendo 30 dias, eu vou ter 3 meses. Então, se um mês tem 30 dias, 3 meses tem 90 dias. Então, eu vou ter 90 dias mais 10 dias. Ou seja, se eu pegar 90 dias mais 10 dias, nós vamos obter o quê? 100 dias. Ah, professor, então o tempo, beleza, está em dias. Agora vamos verificar também a taxa. A taxa está em quê? Em anos. Se a taxa está em anos, então o que é que eu vou fazer? Ora, a taxa estando em anos, eu não posso substituir. Eu tenho que colocar também a taxa em dias. Então o que é que eu vou fazer? Tá certo? Toda vida que eu quiser transformar a taxa, e aí vai a dica, de uma referência, tá certo, temporal, de um valor maior para um valor menor, o que é que eu vou ter que fazer? Do valor maior para o valor menor, eu vou ter que dividir. Beleza. E se eu fizer o processo inverso, eu vou ter que multiplicar. Então, eu nunca vou errar se eu pensar assim. Por exemplo, eu tenho uma taxa que ela é de 30% ao ano. Então, eu quero passar de anos para dias. Então, eu te pergunto, para eu passar de anos para dias, eu vou passar de uma unidade de tempo maior para uma menor ou de uma menor para uma maior? É lógico que é de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, se é de uma unidade maior para uma unidade menor, está aqui a dica, eu vou dividir. Agora eu vou dividir por quanto? Aí eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo. Na hora da prova eu penso assim, ora, espera aí, se eu quero passar de anos para dias, um ano tem quantos dias? Então dentro de um ano eu posso colocar quantos dias? 360. Então dentro de um ano eu posso colocar 360 dias. Ah, professor, agora o problema é dividir. Não precisa dividir, deixa assim, pessoal. Não vá cair na besteira de dividir não, tudo bem? Aí você diz, professor, beleza, tudo bem. Agora vamos observar, está tudo na mesma referência? Está. Então agora vamos substituir na relação mãe. Bora lá. Juros são iguais a quem? Ao capital vezes a taxa, vezes o tempo. Os juros, a questão me deu 3.900. O capital é o que eu quero saber. A taxa, ela é de 30%. Dividido por quanto? Por 360. E aí eu observo que o tempo ele é de quanto? De 100 dias. Então, para facilitar, olha o que é que eu vou fazer aqui de forma bem interessante. Eu vou eliminar, simplificar esse percentual com 2 zeros. E ainda posso, tá certo? Na mesma pegada, simplificar o 30 com 360. 30 por 30 dá 1, 360 por 30 dá 12.
E olha só, pessoal, que interessante. Olha o que foi que sobrou. 3.900. Isto é exatamente igual ao capital. Como aqui eu eliminei o percentual com 2 zeros, ficou capital vezes 1, que é o próprio capital. Dividido por quanto? Aqui sobrou apenas o 12. Aqui é como se tivesse 1. Eu estou diante de uma proporção. Nessa proporção, devo multiplicar os meus pelos extremos. C vezes 1 é C. 3.900 vezes 12, fazendo a continha, dá 46.800. Se você observar para essa primeira aplicação, a opção correta é a letra C. Então, pessoal, veja que não tem segredo, não tem dificuldade. O que é que eu preciso observar bem? Se o tempo e a taxa estão na mesma referência. Se o tempo e a taxa não estiver na mesma referência, você tem que colocar para poder aplicar. Tá certo? Tudo na mesma referência. E outra coisa, quando você estiver fazendo a transformação de uma taxa, não precisa você se preocupar em dividir para encontrar o valor. Deixa na forma de fração, porque às vezes facilita muito o processo quando você está trabalhando com juros simples, porque tudo é proporcional. Beleza? Espero ter ajudado. A gente fica por aqui. Valeu! Que aula maravilhosa! E vou te dizer uma coisa, viu? O Tiradentes Online, o Tiradentes Concurso, tem a melhor equipe de professores. E é incrível, né? Que com essa didática simples e objetiva, mesmo com o edital aberto para a Cefaz, eles conseguem focar naquilo que é mais importante. Porque não é momento agora de você ficar vendo pontos detalhados com aquele que não tem quase nem chance de cair. Estamos na época de arriscar, focar naquilo que é mais cobrado. Por isso que você tem que fazer parte do nosso curso da Cefaz. Isso mesmo, o curso totalmente online, tudo visto de uma maneira atualizada, tudo isso de uma maneira simples e objetiva. Porque sim, ele é um curso totalmente novo, pós-edital, para que você possa focar naquilo que é mais importante. Por exemplo, a administração que caiu em todos os cargos. Você vai ver uma base teórica bem resumida e depois você foca em centenas de questões comentadas. Isso mesmo. Então, ó, clique agora no Saiba Mais e venha se tornar auditor da Cefaz. Aliás, não é nem clicar no Saiba Mais, já estou viciada. Clique no link que está disponível aqui para que você se torne auditor da Cefaz. Sei que são muitas disciplinas, mas com uma orientação adequada e com a equipe de professores que o Tiradentes preparou para você, você vai conseguir ver aquilo que é mais importante. E tem mais uma coisa que eu digo, viu? Cefaz é um concurso que você concorre com você. É difícil atingir o perfil, mas quem consegue atingir o perfil, pode prestar atenção, nos últimos concursos, tanto da Cefaz como da Receita Federal, essas pessoas estavam aprovadas e dentro do número de vagas. Sem contar o salário inicial, né? R$16.000. Isso só no início, porque, na verdade, eu tenho uma amiga que é auditora e ela já está na faixa dos 27, 28. E querendo ou não, pessoal, são muitas vagas, sim. São muitas vagas para cargo de auditor e, como eu falei, não é todo mundo que vai conseguir. Só você que está estudando da maneira correta. Então, ó, aguardamos você. Clique no link disponível.